Irmãos, abra sua Bíblia, vamos ficar em pé para ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Hoje nós vamos ler só dois versículos, versículo 24 e versículo 25. Louvado seja Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25, diz assim a palavra do Senhor. Atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Peço que o Senhor abra nosso coração para ouvir, para receber. Enche o nosso coração do teu Espírito Santo. Fala conosco, me usa como instrumento. Pai, que eu possa falar aquilo que a tua palavra diz e que o teu povo possa receber a tua palavra com gratidão, com amor e com coração desejoso de obedecer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse versículo é muito fácil de você perder de vista o verdadeiro significado desses dois versículos, porque geralmente a gente associa eles com uma frase praticamente idêntica que Jesus fala nos outros evangelhos, mas em outro contexto. Então, existe um contexto em que esses versículos, essa parte do com a medida com que medirdes vos medirão também, que está associado ao não julgueis, lá de Mateus. Mas aqui o contexto é diferente, correto? Porque aqui não tem nada de não julgueis. Então, o que a gente vai fazer é ler esses versículos no contexto de Marcos, no contexto do Evangelho de Marcos. Que Jesus pode ter usado essa frase em contextos diferentes, com significados diferentes. Então, lá em Mateus tem um contexto, tem um significado específico lá. Aqui tem um contexto diferente, então tem um significado diferente, específico, que se aplica aqui. Muito bem. Qual que é o contexto desse versículo? O contexto é o que a gente vem lendo já há 3 semanas. Essa é a terceira semana que a gente fala desse assunto, a gente vai estar no capítulo 4. E começa com essa parábola do semeador, que é essa parábola em que Jesus fala que um homem sai para semear e o homem tem uma mira muito ruim, né? Porque uma parte da semente cai à beira do caminho, a outra cai entre pedras, a outra cai entre espinhos e uma parte cai em boa terra. Então você fala, o semeador semeia só na terra boa, né? Mas não, ele semeia nos 4 lugares. Na beira do caminho, nas pedras, nos espinhos e na terra boa. Bom, é claro que isso aqui é só uma piadinha boba. O que Jesus está realmente querendo fazer é uma ilustração para as pessoas entenderem. As pessoas da época eram pessoas que viviam em um contexto agrário, em que você não tinha um emprego das 8 às 5 ou das 8 às 6, e você não tinha horário de almoço, hora extra, nada disso. Você tinha terra, você tinha semente, você plantava, o que colhia você comia, se não colhia, se você não comia, você morria de fome. Era isso. Se tivesse que trabalhar 12 horas, era 12 horas, se tivesse que trabalhar 6 horas, era 6 horas, era isso, não tinha horário. Era a tarefa que tinha que ser feita. Você tinha que sair para plantar, você tinha que orar a Deus para cair chuva do céu, porque é isso, se não chover, não cresce. Se não crescer, você não come. Se você não comer, você morre. Pronto, está decidido. A vida é simples. Não tem ajuda do governo, INSS, não tem agronomia, não tem nada disso. Tem simplesmente pessoas com arados, pás, enxadas e sementes. E elas têm que ir lá e plantar. Então, quando Jesus fala dessa parábola do semeador, as pessoas conseguem se relacionar com essa imagem. Olha, é algo que elas fazem todo dia. Elas saem todo dia para mexer com a terra, para plantar, para colher. E Jesus conta essa história para eles. Só que depois Jesus dá essa explicação e ele deixa bem claro que a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Certo? E os diferentes solos da parábola são pessoas diferentes, que reagem de forma diferente para a palavra.
No final só tem duas reações possíveis, ou você recebe a palavra com gratidão e dá fruto, ou não, né? Agora, o não tem vários jeitos de você não dar fruto e não receber a palavra. O de receber a palavra só tem um, não tem dois, só tem um jeito. Por isso que o caminho é estreito, que leva para o céu, e o caminho que leva para a perdição é largo. Tem muitas formas, muitos caminhos que levam para a perdição. Para a salvação só tem um e é bem estreitinho, é bem específico. É isso que quer dizer que ele é estreito. Não tem outro jeito, não tem atalho. É só aquele caminho, só por ele que dá certo. Agora, na segunda parábola, que vem logo em seguida, é a parábola da candeia. Jesus fala dessa candeia. Uma candeia é uma lâmpada, que eles usavam antigamente, como se fosse, quando você viu a lâmpada do Aladim no filme, né, você sempre pensava, mas essa lâmpada parece uma chaleira, né? Parece um negócio de tomar chá, mas não é uma lâmpada mesmo. É que você colocava o azeite aqui, o pavio aqui na pontinha, acendia a pontinha, e do pavio ia consumindo com o óleo, você ia puxando o pavio aqui, né? Se você também não puxar o pavio, o fogo apaga também, não adianta. Então o pessoal mais antigo sabe como é que funcionava isso. E você tinha esse cesto e você tinha esse velador, que era o que eu expliquei para vocês semana passada. Era como se fosse um buraquinho na parede, bem no alto da sala. Imagina que aqui, imagina não, que é a sala, né? Então imagina que aqui tem um buraquinho na parede. E aí a pessoa colocava a candeia aqui era o velador, porque daqui saía a luz que iluminava a sala toda. Mas, né, claramente, nessa parábola, Jesus fala, olha, ninguém coloca a lâmpada ou a candeia debaixo do cesto. Coloca no velador, porque ela ilumina a casa inteira. E a luz que está na lâmpada é a mesma semente que está no solo, é a palavra. A palavra de Deus é a semente, a palavra de Deus é a luz. Muito bem, esse é o contexto dessa passagem que a gente acabou de ler. Agora eu convido você a prestar muita atenção, porque o versículo começa assim: e disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Essa é a frase principal, esse é o tema da mensagem. Esse é o ensino de Jesus aqui. Atendei ao que ouvis. Agora, a gente não... Às vezes, por causa de uma questão de tempo, essa aqui é uma tradução um pouco mais antiga, é um português muito mais formal, e nem sempre a gente entende na primeira vez que lê o que significa uma frase, mesmo uma frase simples como essa, porque não é o jeito como nós diríamos. A gente diria mais ou menos assim: ei, presta atenção no que você vai ouvir. É isso que a gente diria. Só que Jesus fala aqui nessa tradução: atendei ao que ides ouvir. É basicamente isso, olha, preste atenção. E a outra parte dessa frase que também a gente diria, talvez outras palavras, que é, tome cuidado com o que você vai ouvir. Preste atenção, tome cuidado. Essas duas coisas estão contidas dentro dessa frase de Jesus: atendei ao que ouvis. Primeiro, atenção é uma coisa positiva. Quando Jesus está falando, olha, preste atenção no que você vai ouvir, está dizendo, olha, procure ouvir. Tem algo aqui para você fazer, algo positivo. Não é uma coisa simplesmente de, olha, o som vai ser emitido e o seu tímpano vai vibrar e você vai escutar. Como eu vou dizer, tem gente que escuta, mas não ouve. Você precisa ir além de escutar, você precisa ouvir. Jesus está falando, é mais do que simplesmente vibrar aqui, ó, o seu tímpanozinho, ali, o martelinho batendo no tímpano. O que você precisa é prestar atenção exatamente no que eu vou dizer. Então é uma coisa positiva. E tem a parte, essa parte positiva que é você, então vai ser falada a verdade, vai ser dito algo importante e eu quero escutar, eu quero receber, eu quero que isso entre no meu coração, eu quero que isso me transforme. E a outra parte é mais negativa, olha, tome cuidado. Tome cuidado porque se você prestar atenção no que é verdade, ótimo, bom para você. Bom para você, sua vida vai melhorar.
Você vai melhorar. Mas, se você prestar atenção no que não presta, na mentira, no engano, isso vai te afetar. Você vai ouvir e isso também vai te transformar, mas de uma maneira negativa, de uma maneira ruim. Então você não quer isso, você quer prestar atenção na verdade e você quer se afastar do engano, você quer fugir do engano. Então você presta atenção e você toma cuidado. E basicamente, irmãos, isso é o critério, se nós formos pessoas sérias, que amam a palavra de Deus e que amam a verdade, esse é o critério, por exemplo, para você escolher uma igreja. Você não escolhe uma igreja, aonde que eu vou servir a Deus, aonde que eu vou frequentar, onde tem banco mais estofadinho gostoso, onde o ar-condicionado é mais geladinho, onde o som é mais, né, onde tem aquelas luzinhas que faz assim, ó, plique, 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 né, solta fumacinha na hora do louvor e tal. Tem gente que escolhe, sim, mas isso é errado. Onde é o lugar para servir a Deus? É onde a palavra de Deus é pregada. Se toda a palavra de Deus é pregada, se não tem versículo proibido, se não tem uma fonte extra de verdade além da palavra de Deus, então ali é um lugar bom para você ouvir a palavra de Deus. Mas se você escolhe um lugar com base em outros critérios, é arriscado. É muito arriscado. Então a pergunta que você faz para decidir qual igreja você vai servir, a Bíblia toda é pregada lá? Tem alguma parte da Bíblia que é proibida ali? Tem algum engano que é ensinado ali? Porque eu não quero nem deixar que isso me influencie e nem deixar que isso influencie a minha família. A minha mãe mesmo estava preocupada esses dias que nós temos, ela tem duas irmãs, eu tenho duas tias, né, que elas são surdas e são gêmeas. E o pessoal surdo não tem a mesma, vamos colocar assim, não é uma questão mental. Eles têm a mente muito boa, a cabeça muito boa. Mas eles têm outra cultura. A cultura deles é diferente. Nem sempre eles entendem toda a malícia que existe no mundo. Entendeu? E aí elas começaram a ir numa igreja lá e a minha mãe estava preocupada porque ela estava falando para mim de um rapaz um rapaz passou lá na frente da loja, ela falou assim, esse cara aí tinha isso, tinha aquilo, tinha um monte de dinheiro, ele foi lá na igreja tal e deu tudo na fogueira santa lá, achando que ia receber, perdeu tudo. E não é a primeira pessoa que eu escuto que fez isso, eu já conheci outras pessoas que fizeram isso. E aí eu peguei e falei para minha mãe, falei, olha mãe, isso aí não é igreja, isso é um centro maligno. Ali são servos de Satanás pregando aquele púlpito. Não tem nada de Deus ali. Não tem nada de Jesus, não tem nada de evangelho. Igreja é um nome que colocaram lá na frente. Ok? É isso. Não quer dizer que é igreja só porque está escrito igreja. Aí ela falou assim, e suas tias estão indo naquela igreja lá? E se elas der tudo lá no negócio? Estava preocupado também com isso. Mas você não quer nem que isso influencie você, e se você tem família, como no meu caso, eu não quero que isso influencie minha esposa, eu não quero que minha filha escute esse tipo de coisa, eu quero que a minha família ouça a palavra de Deus. Então, esse é o critério realmente importante, é isso que importa. Com a palavra de Deus, irmão, se a gente tiver que se reunir debaixo de uma mangueira e sentar no chão, nós vamos, e se chover, pastor? Nós molha, né? É assim, não tem problema, o que importa? É a palavra. Tem palavra? Então amém. Não tem palavra, não, pode ter tudo, o resto eu não quero. Eu não quero, para mim eu não quero, para minha família eu não quero. Espero que você tenha, desejo e oro por você que você tenha o mesmo coração, porque Jesus está falando, olha, atendei no que ouvis, preste atenção no que você ouve e tome cuidado. Mas veja, irmãos, não é só a igreja que você escolhe com base nesse critério. Existe uma questão também aqui do seguinte, as pessoas com quem você anda, quem é que te dá conselhos? Quem é que fala para você sobre como resolver os seus problemas no casamento, sobre como resolver os seus problemas emocionais, sobre como resolver seus problemas no trabalho? Quem é que te influencia? Como é que você se entretém? Que tipo de filme você assiste? Que tipo de série você assiste? Que tipo de livro você lê? Se você se deixa influenciar por coisas que te afastam de Deus,
Irmão, Jesus está falando já para você, tome cuidado quem você ouve, tome cuidado. A você assim, não, mas eu não gosto de assistir coisa pornográfica. Ótimo, parabéns para você. Mas tem uns filmes que eu assisto que são meio picantes. Então, meu irmão, você está entendendo? Vai fazer que nem o pastor uma vez contou. Eu não sei se é uma história inventada ou se é real. Eu imagino que seja uma história inventada, né? Ele disse que um casal de irmãos da igreja convidou um vizinho, o casal dos vizinhos, para vir assistir um filme com eles, comer uma pipoca. E o filme era um filme normal, como todo filme hoje em dia, tinha uma cena do casal ali fazendo as coisas deles no filme. E aí eles assistiram o filme e tinha aquela cena ali. Aí terminou o filme, todo mundo feliz e tal. Os vizinhos foram embora para casa deles. E quando chegou na sexta-feira da outra semana, o vizinho veio falar com eles. Então, pessoal, a gente, nossa, gostou muito de assistir o filme com vocês. A gente queria que vocês viessem lá em casa, lá, que eu e minha esposa vamos fazer umas coisinhas, queria que vocês vissem. Aí o casal falou, irmão, o que é isso? Mas de jeito nenhum, pelo amor de Deus, você acha que ele tá doido? Ele não faz isso. Ele falou, não, mas eu achei que para vocês não tinha problema, porque a gente assistiu junto um casal fazendo isso semana passada na sua casa, na sala da sua casa. Então, assim, irmãos, você percebe que, por que a gente acha que isso é normal? Só porque todo filme tem? Só porque todo filme aparece, então tudo bem, tá tudo normal? Aí você vai assistir uma série, a cada 3 capítulos tem uma coisa dessa. E você vai deixando isso entrar no seu coração, isso vai poluindo você, vai poluindo você, vai poluindo a sua mente, vai poluindo o seu coração, vai poluindo a sua casa, um lugar sagrado, que era um lugar para você orar com a sua família, para você ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, para você falar de Deus. E ali dentro da sua casa tem uma coisa demoníaca, satânica. Então é proibido televisão? Pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Assistam bastante televisão, desde que seja uma coisa boa, que vai trazer uma influência espiritual boa para você. Se vai trazer uma influência ruim para você, então, irmãos, você está entendendo? Então tem coisa que não é que você vai fazer, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, mas tem certas coisas que não pode. Ele não vai fazer uma lista na igreja, isso aqui pode, isso aqui não pode, mas você tem que ter sabedoria. Ah, não, mas não tem cenas de luxúria, de sensualidade, nada disso. Só tem umas cenas ali de tortura, de arrancar braço. Irmão, para que você vai colocar isso na sala da tua casa? Coisa demoníaca, coisa diabólica, coisa satânica, coisa de blasfêmia. Então, assim, Jesus está falando, tome cuidado com o que você ouve. Quem é que te aconselha no seu casamento? Olha, se é a sua manicure, tome cuidado, viu? Tome cuidado. Que o que vem, vai. Tudo que você ouve, a história de todo mundo, você conta para ela, também todo mundo ouve. E todos os conselhos que ela dá, que ela está no 3º, 4º casamento, ela vai ajudar a salvar o seu. Eu estou dando um exemplo, irmão, besta, mas não precisa ser a manicure, pode ser uma outra pessoa qualquer, não precisa ser. O homem é a mesma coisa. É o seu mecânico que te dá de conselho de casamento. Veja só, tome cuidado, como é que é a vida dele? Ele está no 3º casamento, ele está no 1º? Ele é fiel à esposa? Ele é feliz no casamento? Ele fala bem da esposa dele? Ele só fala mal? Ele só critica a esposa dele? A esposa dele não tem paciência, a esposa dele não gosta de trabalhar, a esposa dele não faz dieta, a esposa dele isso, a esposa dele aquilo, e agora ele vai aconselhar você como tratar a sua esposa. O casamento dele vai ser muito feliz. Não tem nada contra os mecânicos, não. Estou dando só um exemplo, porque homem vive nos mecânicos, né? E homem fofoca, viu, irmão? Homem fofoca, viu? Pensa que não. O homem fofoca. Não é só mulher, não. E aí você vai deixando isso influenciar a sua vida, irmão? Não. Tome cuidado. Tome cuidado com o que você ouve. Porque tem certas coisas que vão vir para você com a cara como se fosse, é legal, é só uma conversa, é só um bate-papo. Só que nesse bate-papo vão ser lançadas sementes no seu coração, sementes que podem não ser boas, sementes que podem ser ruins, sementes que às vezes você não tinha aquilo no seu coração, agora você vai ter, agora aquilo vai te incomodar, aquilo vai te atrapalhar, aquilo vai virar um problema no seu casamento, na sua família. Você vai trazer isso para a sua vida. Você vai falar isso para os seus filhos, você vai trazer isso para a sua casa, e aquilo vai virar um rebuliço, vai virar uma destruição.
Então Jesus fala, tome cuidado com o que você ouve. Tome cuidado com quem você deixa te influenciar. E a pergunta que você tem que fazer é, isso me aproxima de Deus ou isso me afasta de Deus? Né? Cursos que você faz, tudo e qualquer coisa, irmão, que vai te trazer uma influência, tome cuidado. Ah, mas eu sou obrigado. Você não é obrigado a nada, você é livre, você é uma pessoa livre. Se tem um filme que você não está gostando, você desliga. Se tem um livro que está te trazendo problema, você fecha, joga fora, joga na lata do lixo. Não dá para ninguém não, porque se é maldição para você, você vai amaldiçoar a vida de alguém? Joga fora. Ah, mas eu paguei. Melhor você perder os seus 50 reais, 100 reais que você gastou ali, que você perder a sua vida por causa de uma bobagem, de uma besteira. Entende, irmão? Ah, não, mas é uma amizade. Peraí. Amizade é uma coisa que traz edificação e bênção. Se está trazendo destruição, não é amizade. Não é amizade. Não é amizade. É um infiltrado. Você está entendendo? Tome cuidado. Jesus está falando, tome cuidado. E se é uma coisa boa, da mesma maneira, porque às vezes uma pessoa está trazendo uma influência boa para você, um livro está trazendo uma edificação para você, um filme está te abençoando, está sendo verdadeiro para você, está trazendo coisas espirituais, te atraindo para Deus, te trazendo para próximo de Deus. Ah, mas você fica com preguiça, você fica cansado, você não presta atenção, não liga, não conversa. Não, peraí. O que é bom, você tem que prestar atenção, ir atrás, procurar. E o que é ruim, você, vira as costas e vai embora. Não se sinta em dívida, você não precisa, irmão, você é livre. Vira as costas e vai embora e deixa para lá e se livra disso. Porque se é influência maligna, vai custar caro. Jesus não quer que você pague esse preço desnecessário. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Se tem uma coisa que é boa, que é de Deus, a gente tem que abraçar. Vir no culto, ler a palavra, oração, sabe? Bons irmãos, bons amigos, bons livros, boas coisas. Vai, faz, aquilo vai te trazer edificação. Mas se não é, vira as costas e vai embora. E Jesus continua. Com a medida com que medirdes, vos será medido, ou vos medirão a vós. Veja só, presta atenção nisso daqui, irmão, porque isso é interessante. Jesus ainda está falando, ele está falando da semente que é a palavra que foi semeada, certo? A palavra de Deus. Agora, a palavra é uma coisa que se fala. E quando alguém fala uma palavra, o que é que as outras pessoas fazem? Elas ouvem, correto? Então, agora, se a semente é a palavra, e a palavra é uma coisa que você ouve, você já percebeu a conexão, Jesus falando, atendei no que ouvis. Vocês estão ouvindo a palavra, certo? E aí ele fala, por que que eu vou atender? Por que que eu vou prestar atenção na palavra de Deus que está me sendo falada? Porque com a medida que eu medir, eu vou ser medido. Você fala, meu Deus, mas agora confundiu, foi tudo, não estou entendendo nada. Agora eu não entendi, foi nada. É aquela parte da Bíblia que você lê rapidinho e não volta mais. Isso aqui não tem explicação. Não entendi o que Jesus quis dizer aqui, entendeu? Agora você vai entender, calma que eu vou te explicar, você vai entender exatamente o que é que Jesus quis dizer com isso daqui. Com a medida com que medirdes. Medirdes o quê? O que você está ouvindo. A palavra foi dita, não foi? A palavra de Deus está sendo pregada. E ela está chegando nos seus ouvidos. Então, está chegando nos seus ouvidos, tá? Então Jesus falou, presta atenção, que a medida que você der para isso que você está ouvindo, é a medida que você vai receber. Para colocar de uma forma bem simples o que é que Jesus está nos explicando aqui. Deus nos responde da forma como nós respondemos a sua palavra. Você entendeu agora? A palavra foi dada. Deus está falando a palavra. Como você vai responder a essa palavra? A iniciativa não é sua, a iniciativa é dele. Ele trouxe a palavra. Certo? E a palavra, ela está operando, ela é eficaz. A palavra de Deus é eficaz, ou seja, ela opera. Ela não só fala, não são só sons. Eu estou falando aqui, eu sou só um vaso, eu sou só um canal, eu não sou nada. Quem é que está falando? Deus. Deus está falando através de mim.
Bom, se é Deus que está falando através de mim, então a palavra é eficaz. Ou seja, a palavra está saindo e ela está operando na vida de quem está ouvindo. Como as pessoas que estão ouvindo, no caso, vocês, vão responder aquilo que Deus está falando. Porque da forma como vocês responderem, Deus vai responder também. Então, vamos lá. Se nós respondemos a palavra de Deus dando atenção para ela, sabe? Dando interesse para ela, eu quero entender o que Deus está falando para mim. Eu quero ouvir o que Deus está falando para mim, eu quero obedecer. Bom, então Deus responde a essa sua resposta e Ele abençoa você. Ele derrama graça sobre você. Ele enche você do Espírito Santo. Ele transforma seu coração. Ele abre portas onde não há portas. Ele ouve as suas orações. E Ele vai te abençoando. Ele vai te abençoando. Então você responde. Se ouve a palavra, você responde com fé, Ele te perdoa. Você responde com arrependimento, Ele te purifica. Você responde com obediência, Ele te transforma. Então, Deus, Ele responde a resposta que nós damos para Ele. E a mesma coisa do outro lado. A palavra de Deus é enviada. Nós respondemos com desinteresse, com coração frio. Então, Deus responde da mesma maneira. E aí, o que acontece? Para essa pessoa que responde para a palavra com desinteresse, a palavra se torna entediante. O Evangelho, por mais vivo, verdadeiro e poderoso que o Evangelho seja em si mesmo, para a pessoa que responde para a palavra com desinteresse, com indiferença, com um coração frio e endurecido, a palavra vai lá e endurece mais ainda. Por quê? Com a medida com que medirdes, vos será medido. Então você mede a palavra como algo valioso, Deus salva e transforma você. Você mede a palavra como algo sem valor, algo sem importância, uma bobagem, então você se torna sem importância uma bobagem. Porque a medida que você dá para a palavra é a medida que você recebe. Quem se aproxima do Evangelho, então, com fome e contra a comida. Se a pessoa pega e chega na palavra com o coração cheio de desejo, cheio de vontade de ouvir, de aprender, de crescer, de ser transformado, a coisa acontece. Acontece mesmo. Ah, mas eu cheguei, meu Deus do céu, eu cheguei aqui igual um mendigo. Todo cheio de doença, todo cheio de vício, todo travado, sujo, cheio de piolho, até barata crescendo no meu cabelo. Mas você chegou com interesse, você chegou com desejo, você chegou com fome na palavra, a palavra é comida. Ela te alimenta, ela te purifica, ela te transforma, as baratas vão tudo embora. Vai limpar tudo, vai transformar a sua vida de dentro para fora. Você chega na palavra com desinteresse, com frieza. Né? Então quem busca a verdade sólida, irmãos, encontra proveito muito bom em qualquer ministério fiel, qualquer lugar que essa pessoa for, que a palavra estiver sendo pregada, ela vai receber e ela vai ser abençoada. Se for a palavra de Deus verdadeira que está sendo pregada, porque com a medida com que você mede, é a medida que você recebe. Você entrega seu interesse, você entrega o seu coração, por mais sujo que ele esteja, e Jesus purifica, transforma, abençoa e te devolve transformado. Mas Jesus fala mais, porque ele diz o seguinte, olha, e ser-vos ainda acrescentado a vós que ouvis. Então, peraí, o que Jesus está falando agora? Porque se você pegar só o primeiro princípio, qual é a ideia? Olha, parece que a medida de interesse que eu dou para a palavra é a medida da bênção que eu vou receber. Mas não é bem assim. Jesus já está explicando o que realmente vai acontecer. Vai acontecer o seguinte, olha, você vai entregar tudo que você tem e é muito pouco, é bem pouquinho. Bem pouquinho, uma medidinha assim, ó, de colherzinha. E Deus vai
vai dar uma enxurrada de bênçãos sobre você, muito maior do que aquilo que você trouxe. Você trouxe uma pequena medida, mas foi uma pequena medida de amor, de fé, de interesse, de arrependimento. E Deus devolve para você, não uma pequena medida, Ele multiplica a bênção sobre quem recebe a palavra. Então, quem recebe a palavra de Deus com fé, com interesse, não recebe a mesma medida que Ele deu, recebe muito mais. E continua recebendo, quanto mais Ele recebe, porque Deus, irmãos, Deus é extremamente generoso. Quando eu falo extremamente generoso, eu quero que você entenda o seguinte: aqui, quase todo mundo aqui tem filho, né? Para salvar a vida do seu filho, para evitar que o seu filho sofresse uma morte cruel, uma morte brutal, você daria o quê? O que você daria? Você daria sua casa? Você daria seu carro? Você daria sua saúde? Você daria o quê? Você valoriza muito seu filho, certo? Pelos seus filhos você daria até a sua própria vida. Agora, o que é que Deus deu para nos salvar? O filho dele. Tudo bem, não, mas era diferente porque ele ia ressuscitar e Deus tinha o poder para ressuscitar dele. Tudo bem, mas mesmo assim, ele morreu uma morte de cruz, não morreu? Ele sofreu uma morte torturante, não sofreu? E foi pelo quê? Para nos salvar. Então, é essa medida de generosidade de Deus. Paulo pega e fala assim, olha, aquele que deu o seu Filho por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? É uma generosidade muito grande. Então nós chegamos diante do Senhor com muito pouco, praticamente nada, para dizer bem a verdade, nada, a não ser uma mão vazia para receber. E ele simplesmente enche de bênçãos. Ele enche, ele derrama perdão, ele derrama graça, ele derrama misericórdia, ele derrama salvação, ele cura nossas doenças, ele nos liberta dos nossos vícios, ele apaga ele fortalece as nossas fraquezas, ele apaga as nossas culpas, ele abre os nossos olhos, ele aumenta a nossa sabedoria, ele recupera o nosso caráter, às vezes até a nossa reputação, ele transforma a gente completamente, ele abençoa a nossa casa, até quem está perto de nós começa a ficar abençoado, até quem está longe. Às vezes nem é só a nossa casa, até quem trabalha, ou quem te vê uma vez por mês, é abençoado através da sua vida, por causa da graça de Deus derramada abundantemente sobre aqueles que recebem a palavra. Então, isso aqui não está falando de uma questão de eu vou fazer mais para receber mais, não é? Até quando eu estou fazendo é o que eu estou recebendo, o fazer é receber. O fazer é receber, é a graça abundante de Deus. A única coisa que eu de fato estou fazendo é prestar atenção no que eu estou ouvindo. É abrir o meu coração para a palavra de Deus e falar, Senhor, fala comigo, eu realmente quero ouvir. Eu realmente quero aprender, eu realmente quero crescer. Então quem recebe a palavra de Deus com alegria, recebe mais. Recebe mais riquezas espirituais, mais palavra de Deus, mais sabedoria, mais paz, mais justiça, mais todo tipo de bênção. E aí vem esse versículo que dá um nó na nossa cabeça. Porque ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E você fica falando, mas está errado isso aí, porque a gente tem um espírito meio comunista. A gente não tem uma mentalidade meio comunista, às vezes? A gente quer o quê? A gente quer que quem tem perca, quem não tem ganhe. Para ficar igual, né? Porque daí quem tem está lá em cima, quem não tem está aqui embaixo, quem tem perde, e quem não tem ganha, fica igual. Aí Jesus fala assim, olha, quem tem vai ganhar mais, e quem não tem vai perder ainda mais. Mas você fala, mas Jesus, por quê? O que está acontecendo aqui, Senhor? Então, irmãos, agora você vai entender uma coisa muito importante. Isso aqui é um princípio espiritual que é verdadeiro, é simplesmente verdadeiro, tá? Presta atenção nisso daqui, que isso aqui vai mudar a sua forma de ver a sua própria vida, o que está acontecendo com você, como que está a sua jornada, para onde você está indo. Isso vai mudar um pouco a sua perspectiva. Então presta muita atenção nisso daqui. Porque Jesus está nos ensinando uma lei que eu batizei ela de lei do momento.
Sabe o que é o momento? Na física, eu não sei se é na física, sei lá, deve ser na física. Momentum é a aceleração, não é a velocidade. É a aceleração, certo? Então, se um determinado, para usar aqui um exemplo próximo de nós, vamos falar de um veículo. Se um veículo está em aceleração, isso significa não só que ele está se movendo a determinada velocidade, mas que a velocidade está aumentando, certo? Então, isso é momentum. Jesus está falando aqui o seguinte, olha, ninguém está neutro, ninguém está parado. Ninguém está parado. A gente sempre está se movendo em alguma direção. Ou nós estamos nos movendo na direção de mais perto de Deus, porque nós estamos crescendo na fé, ou nós estamos nos movendo para longe de Deus, porque nós estamos morrendo na fé. Certo? É uma dessas duas coisas que está crescendo. Ou nós estamos recebendo mais vida espiritual, ou nós estamos perdendo vida espiritual, estamos morrendo, estamos nos afastando de Deus. Agora a questão é a seguinte, quem está se aproximando de Deus, ele não está só cada vez mais perto. Ele está indo cada vez mais perto e cada vez num grau mais elevado. Ou seja, ele não está só se aproximando de Deus a uma velocidade X. Ele começa, vamos supor que eu estou aqui, Deus está ali, e eu estou me aproximando de Deus a uma determinada velocidade. Isso daqui não é estável. O que Jesus está falando é que quem está nessa direção, quanto mais próximo de Deus ele fica, mais rápido ele se aproxima. Então ele começa no movimento mais lento, e conforme ele vai se aproximando, ele vai acelerando. Isso acontece, por exemplo, com a gravidade. Se você pegar um objeto determinado e soltar ele vai ser atraído para o solo, não vai? Só que se você pegar, por exemplo, um objeto de 10 quilos, e você soltar dali de cima, certo? Vamos supor que eu estou com uma escada aqui, eu vou na escada, eu estou ali no segundo degrau, e você solta esse objeto de 10 quilos no meu braço. Eu recebo ele com uma determinada velocidade, um determinado impacto, certo? Ótimo. Mas se eu descer a escada todinha, vir aqui embaixo, você soltar o mesmo objeto de 10 quilos, a hora que eu receber aqui, ele não vai estar muito mais do que 10 quilos? Por quê? Porque eu estou mais longe, e quanto mais próximo ele vai se deslocando em direção à Terra, ele se desloca mais rápido. Então, o que Jesus está falando é, olha, quem está se aproximando de Deus, ele está em movimento, ele está se aproximando mais, então ele está ganhando mais, ele está abrindo o coração dele para a palavra, ele está recebendo mais, e quanto mais ele recebe volumes maiores e maiores e maiores da bênção, da graça, do amor, da santificação, da transformação. Por quê? Porque a revelação está descendo sobre ele, a graça de Deus está descendo sobre ele de forma abundante. Ok. E quem está se afastando? Da mesma forma. Quem está se afastando, também está se afastando cada vez mais rápido. Então o cristão, irmãos, ele tem que fazer o quê? Diante dessa realidade. Certo? Se eu não estou neutro, eu nunca estou neutro, eu nunca estou parado. Não tem esse negócio de, eu estou parado na fé, estou na mesma. Você não está parado na fé, você não está na mesma. Você está pior do que você estava. Quem está parado está pior. Quem está parado está piorando. Certo? Ou você está crescendo na fé, ou você está morrendo na fé. Não tem parado na fé. Não tem. Não tem neutro na fé. Ou eu estou crescendo, ou eu estou morrendo. Ou eu estou aumentando, ou eu estou diminuindo. Pronto, tá. E quanto mais eu estou aumentando, mais rápido eu estou aumentando. Quanto mais eu estou diminuindo, mais rápido eu estou diminuindo. Então vamos pegar esse princípio e vamos aplicar isso para a nossa vida. O cristão, irmãos, ele tem que se apegar com muito amor e com muita fome, com muito desejo e com muito esforço para aquilo que Deus tem falado na vida dele, para aquilo que Deus tem ensinado. Você precisa se apegar à palavra de Deus. Tem que agarrar ela.
Jesus falou assim numa determinada feita, olha, o reino de Deus é tomado à força. Tomado à força em que sentido? No sentido de que, olha, a oportunidade da salvação é gratuita, mas você também não pode se dar o luxo de deixar passar. Entende? É gratuito, mas você não pode deixar o bonde ir embora. Deus está te dando oportunidade, Deus está falando com você, então não feche os ouvidos, não vire os olhos, não dê as costas, abrace, agarre, cultive aquilo que te foi dado. Você precisa cultivar o hábito de ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Tem que fazer o processo todo. Ouvi, entendi, pratiquei. Ouvi, entendi, pratiquei. Ouvi, entendi, pratiquei. É isso que é o crescimento. Você sabe por que a nossa vida é tão estagnada? É porque a gente só ouve e entende, 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 ouve e entende. Nunca sai daqui para a prática. A gente nunca tem coragem de praticar. Ah não, porque se eu fizer, daí você vai mudar muita coisa. Aí a coisa vai ficar muito diferente, mas não é o objetivo, não é esse? Que a coisa fique muito diferente? O objetivo, o propósito é que a coisa fique diferente, então precisa cultivar o hábito de ouvir, entender, aprender, praticar. Nós precisamos, irmãos, praticar e cultivar a piedade cristã. Entenda que eu estou falando de um cultivo, ou seja, você planta esse negócio, rega ele e espera. E todo dia você vai lá e joga um pouquinho d'água. Todo dia você vai lá e joga um pouquinho d'água. Todo dia você vai lá, está precisando de mais sol, põe lá no sol, né? Você está cultivando. Aí cresceu, está uma árvore bonita, você vai lá, olha, tá até ninho de aranha ali, vou lá, arranca essa aranha. Ah, mas está ficando muito frondosa, não está crescendo na altura, você vai poda embaixo para crescer mais para cima. É isso que é cultivar, irmão, é cuidar. E cuidar. Cultive hábitos de piedade cristã, oração fervorosa, não é oração geladosa, não, é fervorosa. Entendeu? É leitura da palavra, não é leitura apressada, é leitura amorosa, desejosa de entender a palavra de Deus, de amar, de querer ouvir o que o Senhor tem para falar com você. É vida cristã, é jejum, sabe? É praticar a Santa Ceia, é vir participar do corpo e do sangue de Cristo com fé, com o seu coração ali para receber Cristo. É colocar o amor ao próximo, é procurar oportunidades para servir, é procurar oportunidades para ser útil. Cultivar isso positivamente, intencionalmente. Por quê? Porque ou eu estou crescendo ou eu estou morrendo. É simples assim, irmãos. Boa conversação, confissão de pecados. A gente precisa cuidar dessas coisas, irmãos. A gente não faz isso, a gente não pratica isso, e a coisa fica ali travada, anos, travada, parece que não muda, parece que não sai. Mas existe uma promessa de Jesus, isso aqui é uma verdade. Jesus não está falando para você, não é para colocar um peso nas suas costas, é para libertar você desse peso. Você fica com isso aí, mas eu estou travado, mas não vai, mas eu não sei o que fazer. Jesus está falando para você o que fazer, está falando, meu filho, presta atenção no que você ouve. O que é que está trazendo influência para a sua vida? O que é que você está praticando? Do que é que você está indo atrás? Você está indo atrás da verdade? Isso vai te transformar. Você está indo atrás da mentira? Você está deixando a mentira entrar no seu coração? Isso vai te transformar. E aí ele fala, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, irmãos, aqui tem uma advertência de Jesus, que a gente precisa prestar atenção, trazer isso para o nosso coração. Olha, aquela pessoa que perde o que foi dado por Deus, tende a perder mais. Tende a perder mais. E na vida espiritual é a mesma coisa. Você vai perdendo algo, tende a perder mais, tende a perder mais, tende a perder mais. Então, qual que é o conselho de Jesus? Não perca, né? Quando você perde algo que Deus deu, se você tinha uma comunhão com Deus muito profunda, você tinha uma vida de oração muito boa, e você perde essa vida de oração e você vai procurar outras coisas, você perde aquela comunhão que você tinha com o Senhor na oração, é muito difícil voltar naquele ponto que você estava, irmãos. Provavelmente é mais difícil voltar onde você estava
do que foi chegar lá da primeira vez. Chegar ali na segunda vez é muito mais difícil do que chegar ali da primeira vez. Você entende? Então, Jesus está falando, olha, aquele que não tem vai perder mais ainda. Até o que ele não tem vai ser tirado. Ele vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Por quê? Porque quem está tramando toda a situação para você perder a comunhão com Deus, para você se afastar do Senhor, para a sua fé se enfraquecer, para os reveses aumentarem na sua vida, quem é que está trabalhando, planejando tudo isso aí? Você acha que é Deus? É o diabo, irmão. É o diabo. E a Bíblia fala que ele anda igual um leão ao derredor. Se tivesse um leão ao seu derredor, meu irmão, se você estivesse na África, lá fazendo um safari, o carro quebrou e todo mundo caiu na areia movediça, só sobrou você. Aí você está sozinho lá na mata e você vê o leão rondando, olhando para você. Você sabe uma das coisas que acontece? É que o tigre, por exemplo, o tigre, se você vê ele, e o pessoal fala assim, olha, o que você não pode fazer quando um felino está te caçando é virar as costas para ele e correr. Você tem que olhar para ele e ir na direção dele. Porque se você virar as costas, ativa o instinto de caça dele. Agora, se você percebe ele, olha para ele, ele recua. Por quê? Porque ele sente o felino, falando do animal, do bicho, tá? E eu estou falando com base no conhecimento dos outros, não é no meu, porque eu nunca tive nessa situação, né? Graças a Deus. Mas se tivesse também, o leão não ia querer, porque só tem osso. Ele fala assim, eu vou procurar alguém que come, né? Mais carne, né? Não, agora tem um pouquinho aqui, só aqui, como lá. Mas veja só, o que o pessoal fala, o pessoal que é guia de passeios, fala assim, olha, se ele perceber que você viu ele, ele não tem mais aquela vantagem que ele tinha, que era surpresa. Ele trabalha em cima da surpresa, né? Se ele vê uma oportunidade, ele pega. Mas se ele perceber que ele foi visto, ele perdeu a vantagem dele. Então a Bíblia já fala para você onde é que ele está. Ele está ao derredor. Como que ele está fazendo? Esperando a oportunidade. Meu amigo, é só você encolher um pouquinho, olha para o seu umbigo um pouquinho e pronto, você parou de prestar atenção. É ali que ele vai vir atacar. O diabo está atento, esperando a oportunidade. Se você der, ele pega. Quem perde a oportunidade sou eu e você, irmão. O diabo não perde, não. Você bobeou, ele está ali. Então o que você faz? Você fica de olho nele. De olho nele. Quando eu estiver de olho nele, enquanto eu souber onde é que ele está, ele não tem poder. Mas onde é que ele está? Bom, ele está na escuridão, ele está nas trevas, ele está na tentação, ele está na mentira, ele está na vida escondida, ele está no pecado, é ali que ele está. É ali que ele está. Se você ficar de olho nessas coisas e evitar elas, né, você não vai perder. Agora, se você perder a atenção, você vai perder. E quem perde uma coisa, perde mais. Os vícios tendem a aumentar. A tendência de um vício é aumentar. O cara começa com a maconhinha, depois ele vai para a cocaína, depois ele vai para a pedra, depois ele vai para sabe lá Deus o quê. Mas a tendência é piorar. Se ele usava 1 ou 2 pedras por dia, a tendência não é ele continuar usando 1 ou 2 pedras por dia. O que é que o nóia faz? O viciado faz? Ele usa cada vez mais. Cada vez mais. Então, o pecado é a mesma coisa, irmãos. O pecado ele funciona como uma droga. Quando você vai caindo nesses vícios, a tendência é aumentar. Mas glória a Deus que do ponto de vista da bênção e da virtude, também é a mesma coisa. Se você começar a cultivar a virtude e a palavra de Deus, e a santidade e a verdade na sua vida, isso vai crescer, isso vai aumentar. E vai aumentar cada vez mais rápido, cada vez maior e cada vez melhor, porque é a promessa do Senhor e Ele não vai falhar. Eu vou dizer para você, quem mais nunca perde uma oportunidade? Quem mais nunca tira o olho de nós? Quem mais sempre está cuidando de nós? Sempre está querendo nos abençoar? Chama-se Jesus Cristo.
Agora, aonde que nós vamos perder isso? Não, se a gente ficar a vida inteira dando as costas para ele, a vida inteira fingindo que não está ouvindo, a vida inteira agindo com indiferença, tratando a palavra de Deus com desinteresse, bom, então você não pode culpar o Senhor. Não é o Senhor que não quis, não é o Senhor que não amou, não é o Senhor que não se interessou, fomos nós que fechamos a porta para ele. Então, irmãos, qual é a aplicação final disso? A palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser primeiro recebida com alegria. Deus está falando com você, Deus está te falando hoje, a palavra hoje foi dura, pastor, você falou a palavra muito dura. É a oportunidade, Deus está falando com você, receba com alegria, receba com gratidão. Segundo, busque ela com desejo, busque a palavra do Senhor com fome, mas vá com sede ao pote. Esse pote você pode ir com sede, tem água. Eu gosto até de ficar cantando para a Elô. Ele vai te dar água para beber, ele vai te dar água. Lembra desse? Para beber, ele vai te dar. Música só pentecostal conhece. Para beber. Por quê? Porque ele é o Senhor do poço, ele é o Senhor da fonte, ele faz jorrar a fonte no deserto, irmão. Então, você tem que ir para a palavra com sede, com fome. Você tem que cultivar a palavra do Senhor na sua vida com esforço. Não é porque o seu esforço ganha a sua salvação. É porque o seu esforço é a resposta da sua salvação. Porque você foi salvo, isso te dá força para você seguir em frente, para você crescer mais. E por último, irmãos, a palavra do Senhor tem que ser praticada com fidelidade. Nós temos que dar fidelidade à palavra do Senhor. Eu sou fiel a essa palavra, amo essa palavra, quero ela na minha vida, quero isso aqui para mim. Por mais que às vezes eu não consigo, por mais que às vezes eu sou falho, por mais que às vezes eu até me esqueço de coisas que o Senhor fala aqui, quando eu me vejo já estou fazendo o contrário. Mas tem que haver uma fidelidade no meu coração, um desejo de falar assim, não, peraí, esqueci, não. O que a palavra do Senhor manda é fazer isso. Acabou, vou fazer isso aqui agora, lembrei. E vou para a palavra, vou fazer aquilo que a palavra... Fidelidade, lealdade àquilo que o Senhor falou. Irmãos, a recompensa, tanto para quem fizer de um jeito como do outro, é eterna e infinita. Pense sobre isso. Deixe isso descer no seu coração, deixe isso assentar no seu coração. A recompensa é eterna e infinita. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça. O Senhor tem falado conosco. Me ajuda, Senhor, a cultivar isso na minha vida. Me ajuda, meu Pai, a cultivar isso no meu coração. Me ajuda, meu Pai, a colocar isso em prática. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ajuda os meus irmãos, Pai, a amarem a palavra, a desejarem a palavra, a abraçarem a luz da palavra no seu coração. E a crescerem na fé, Pai. Nos ajuda a ser um povo que cresce na fé, não um povo que morre na fé, ser um povo que se fortalece na fé, não um povo que se enfraquece na fé. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que eu te peço e te agradeço. Amém e amém.